É difícil. Vai ver, então, caiu aquela hora, sei lá por quê. Tá, então agora tá boa a tela, a câmera pra vocês. Tá? Ah, que bom, então. Gente, eu não sei se vocês estão com a câmera desligada ou é por causa desse problema no meu computador. Então, eu vou dizer que quem tá com a câmera desligada pra mim, vocês me falam, tá? O Samuel, o Bernardo, o Matheus, o Fábio, o Cauã, Garcia, o Rodrigo, o Guilherme, o Cauã Fernandes, porque deve estar no computador, né? Professor, não, é por causa que eu tô com a câmera ligada aqui. Eu não sei se tá aparecendo. Pois é, não, pra mim tá aparecendo tua câmera desligada, mas eu também não sei se não é por causa do meu problema no meu computador. A Sara tá com a câmera desligada, o Matias, o Ramires, tá? Então, bom, a gente já se atrasou. Vou pedir desculpa mais uma vez pelo atraso, gente. Pra quem entrou agora, eu tava com problema no meu computador, tá? Eu baixei um aplicativo um tempo atrás para trocar o fundo para fazer uma aula diferente com os pequenos, só que o programa era muito pesado. Só que eu não desinstalei o programa, eu simplesmente não estava usando. E aí quando o computador se atualizou, eu acho que ele configurou para ela ficar como câmera principal esse aplicativo. E aí quando eu entrava para dar aula no Meet, ficava tudo travado. Bom, acho que agora a gente vai conseguir. Gente, vamos começar lá pelo livro de atividades. Eu quero ver com você se alguém tem alguma dúvida daqueles exercícios sobre alterações do material genético, tá? Começa na página 23 e vai até ali uma partezinha da 28. Se alguém tem algum exercício que tem dúvida, olhem aí para nós, por favor. E aí, alguma dúvida, gente, no livro de atividades? No livro didático, ali nos exercícios da página 43 e 44, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida nos exercícios? Sim, não? Bom, vou aceitar isso como um não, o silêncio de vocês. E aí a gente pega então o livro didático lá na página 44.
Hoje não precisa quadro para explicar o conteúdo, porque ele é mais teórico. Então, a gente pode usar o livro, tá? Quem não tem o livro físico pode pegar o positivo on, tá? Não tem problema. Lá na página 44 começa, que é um novo conteúdo sobre utilização do conhecimento genético. Tá certo? Então, página 44, utilização do conhecimento genético. Bom, então ali nessa parte de reutilização de utilização do conhecimento genético, começa ali falando para nós, né, que antes mesmo desse conhecimento científico da genética, desse aprofundamento genético, né, científico, várias características, né, das espécies, elas já eram manipuladas pelas pessoas, né, que às vezes até, né, sem entender muito, mas já aconteciam, que era o cruzamento, né, dos animais domésticos, né, a seleção do cruzamento dos animais domésticos. Quem ia cruzar com quem, né? E também a seleção das sementes lá para o plantio. Então aqui, assim, por mais que antes não tinha o entendimento genético, né, das características, das hereditariedade, né, dessa preservação das características, deles poderem mutar, já havia, né, uma seleção dessas características, né? Meio que, vamos dizer, no olhômetro, né? Pois os donos das fazendas, eles já faziam seleção, né? De qual era o macho melhor para criar, por exemplo, em relação a gado, né? Quais sementes dariam as plantas, né? Os frutos mais lucrativos e tudo mais. Então, já tinha essa seleção sem muito entender como é que acontecia, né? Com a divulgação dos estudos do Mendel, né? Com esse estabelecimento da genética, com todo esse entendimento da estrutura do DNA e tudo mais, aí foi se aprofundando esse estudo dessa herança genética, dessas características que são herdadas e tudo mais. E aí a gente começou a ter um desenvolvimento da biotecnologia, né? Que é esse conjunto de técnicas, né? Que explicam um pouco como essas características funcionam e como relacionar e tudo mais, tá? Bom, ali na página 45 tem o exemplo de uma espécie de ovelha atual, domesticada, resultante então do cruzamento de uma espécie, né, que não era domesticada, tá? Então tá mostrando ali para nós as modificações que tiveram nesses indivíduos. E depois embaixo falava para nós sobre o DNA recombinante e a clonagem, tá? Então ali, a partir de 1970, né, a biotecnologia ela passou então a envolver esses conhecimentos da engenharia genética, né, mais aprofundados dessas características do DNA, né? E aí, a partir, né, do DNA recombinante, eles começaram a analisar os segmentos das características dos nucleotídeos, das sequências,
e conseguiram a partir daí fazer uma clonagem gênica, tá? Então eles conseguiram a partir... Como é que eles fizeram? Eles pegaram um DNA e eles esmiuçaram, eles viram como era a sequência desse DNA, né? Como os nucleotídeos, eles se pareavam, né? Lembrem que os nucleotídeos, o DNA, ele é universal. Todos os seres têm DNA. Todos os seres têm os mesmos nucleotídeos. O que modifica na gente é a posição onde eles estão inseridos, né? Porque a gente até viu na aula anterior que dependendo de onde o nucleotídeo está inserido, lá os códons vão ser diferentes. E se os códons são diferentes, a gente vai ter aminoácidos e proteínas diferentes também. E isso modifica toda a nossa característica, né? Nós somos diferentes por causa disso. E na clonagem, o que eles conseguiram fazer? Conseguiram copiar, tirar um xerox perfeito, né? Tirar um xerox perfeito daquela característica, daquele indivíduo. Então, a partir dessa análise, né, dessa transcrição do DNA, que foi conseguido fazer a clonagem. Então, a clonagem é isso, né? É uma réplica, é um xerox completo de uma sequência de DNA, de um DNA de um indivíduo, tá? Então, fala ali para nós, ó, que na tecnologia de DNA recombinante é necessária a utilização de enzimas que cortam o DNA em locais específicos e ligam os fragmentos. Então, o que eles fazem? Toda aquela cópia do DNA que o DNA faz naturalmente quando a célula vai se duplicar, né, com toda aquela interação das enzimas, da helicase, tudo, ele é feito lá no laboratório, né? Tudo que é feito naturalmente nas nossas células, eles fizeram no laboratório, tá? Então, eles fizeram a utilização dessas enzimas para como se o DNA fosse se duplicar naturalmente, tá? Numa célula. Então, fala ali, ó, edunucleases de replicação. Então, originalmente presente nas bactérias, várias dessas enzimas foram descritas. As edunucleases de replicação são muito específicas no reconhecimento da sequência de DNA, cortando moléculas de DNA em pontos precisos e isolando o gene. Então, essa enzima, ela auxilia, né? Ela faz a interpretação da sequência do DNA, né? Então, ela que consegue fazer a leitura, vamos dizer, dos nucleotídeos, dos pares de nucleotídeos, onde cada um está perfeitinho, bonitinho, tá? Para quê? Para acontecer a replicação perfeita, né? Então, um vai lá, né? Uma enzima vai lá e lê, ó, aqui vai uma adenina, aqui vai uma timina, aqui vai uma citosina, para acontecer, então, a replicação de forma correta, tá? E depois a DNA ligase, né, que a gente tá careca de ouvir dela, que são as que se realizam a associação lá dos fragmentos de Okazaki durante a replicação. Então, é ela que conecta lá aquelas partes que são replicadas, mas que ficam fragmentadas, né? Lembrem que no sentido errado da recombinação do DNA, ele vai sendo fragmentado, ele vai ficando com falhas no meio do caminho. E essa DNA helicase, ela faz essa correção, né? Ela preenche os espaços que estão em branco. Então, isso aqui são os responsáveis pela produção do DNA, né? Pela forma com que ele vai se duplicar lá na célula. Só que, claro, os cientistas conseguiram fazer com que essas enzimas trabalhassem in vitro, né? Lá no laboratório.
Vão ali para a página 46, ó. Então, ali na página 46 tem a representação esquemática dessa produção do DNA recombinante, tá? Ó, além das enzimas, diz ali do lado da representação, que além das enzimas, a maioria dos métodos de clonagem em laboratório, né, inserem fragmentos de DNA em bactérias que apresentam plasmídios. O que são os plasmídios? O plasmídio, ele é uma parte do DNA, no caso, ele é uma sequência de DNA que ela fica fora da célula. Fora da célula não, fora do núcleo, tá? Do núcleo. Ela é uma estrutura à parte. Ela é um DNA à parte. É a mesma sequência de DNA que teria lá no núcleo, mas ele tem independência, vamos dizer, tá? Ele consegue se recombinar independente da célula necessitar de duplicação, tá? Então, o plasmídio, ele faz isso. Bom, então o que acontece ali, ó? Eles pegam a bactéria, ali tá mostrando o cromossomo bacteriano e o plasmídio, que é essa parte do DNA, e uma célula com um gene que eles têm interesse de recombinar, né? De fazer essa duplicação, tá? Então, eles pegam o plasmídio e eles inserem esse gene no plasmídio, tá? E o DNA, então, ele começa a fazer parte, aquela parte que eles inseriram começa a fazer parte desse plasmídio, tá? Então, eles inserem uma parte de um DNA que eles querem que recombine ali. E aí, eles inserem de volta na bactéria esse DNA modificado, vamos dizer, né? Com essa inserção dessa característica. A célula hospedeira, ela começa, então, a formação dos seus clones, né? Ela começa a sua duplicação normalmente, e o seu plasmídio, com aquela característica que eles inseriram, começa a se duplicar com essa característica. Então, aqui, ó, a gente tem a duplicação daquela característica daquele indivíduo que eles querem clonar, vamos dizer assim, tá? Então, ali, ó, tá mostrando para nós as células se duplicando, tá? Aqueles pontinhos são as proteínas que expressam o gene que interessa, tá? E ali, ó, aquela parte verde no plasmídio é a parte do DNA que eles inseriram, tá? Então, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem recuperar essas duas características. Eles conseguem recuperar a parte do DNA, né, que eles inseriram, e essas proteínas que já foram processadas, que já foram produzidas a partir daquela característica que eles inseriram lá na bactéria, tá? Então, aqui no desenho, no esquema, tá mostrando pra gente, né, a separação, então, a proteína coletada e a característica lá do DNA, os aminoácidos, os nucleotídeos, tá? E aí embaixo está mostrando para nós o que eles conseguem fazer com toda essa produção, com todas essas proteínas e essa parte dos nucleotídeos que foram recombinados, que foram replicados, né? Então, ó, o gene responsável pela resistência de doenças é inserido em planta. Então, quando eles encontram, né, uma característica específica numa planta que beneficia essa planta a se proteger contra invasores, eles isolam aquela parte do DNA com aquela característica e eles replicam ela. E aí, depois que ela é replicada, eles conseguem, então, inserir nas células que ainda não se reproduziram, vamos dizer assim, tá? Ó, o gene inserido em bactérias que passam a metabolizar resíduos de vazamentos tóxicos, então, às vezes são características que vão permanecer nas células das bactérias para o benefício, né? A produção de proteínas
que dissolve coágulos sanguíneos, então ali naquela produção proteica vão ter características específicas para o indivíduo. E a produção do hormônio do crescimento, tá? Então, aqui, essa parte que eles fazem essa recombinação, eles conseguem adquirir essas várias características que beneficiam, então, né, desde lá da plantação até os seres humanos com a necessidade de alguma proteína ou hormônio para facilitar na cura de alguma doença, tá? Pessoal, se vocês ficarem com dúvida ou quiserem falar alguma coisa, vocês me parem, tá? Essa parte, ela é mais conversar do que qualquer outra coisa. Isso aqui, atualmente a gente não vê tanto, né? Não é tão falado assim. Mas isso aqui é uma coisa que é mais normal da gente escutar na televisão, da gente ver. Então, bom. Depois ali embaixo tem uma representação esquemática de uma reação em cadeia, né, da polimerase. Então, o que diz ali? O uso da tecnologia do DNA recombinante expandiu-se com a reação da cadeia polimerase, que revolucionou a biotecnologia. Com ela, é possível clonar um fragmento de DNA ou um gene, gerando milhares de cópias em algumas horas, tá? Então, ali está mostrando para nós toda aquela parte que acontece naturalmente no nosso corpo de separação das duas fitas de DNA e o processo de replicação dele, tá? Só que aqui, no caso, eles conseguem fazer no laboratório com a inserção, então, dessa cadeia de polimerase, tá? Então, ali está mostrando para nós a sequência que vai ser copiada, que é aquela parte toda verde lá do DNA, que eles isolaram. Aí, o primeiro ciclo, então, duas moléculas formadas, então, o DNA com seu combinante, que é separada e feita duas cópias, né? Então, ele está mostrando, né, o aquecimento para separação da dupla do DNA, da dupla hélice. Então, o fragmento propiciando, então, né, o resfriamento desse DNA, ele auxilia, então, na formação dos primes para o início da duplicação do DNA. Então, a gente começa a fazer a duplicação do DNA e a DNA polimerase, então, adiciona os nucleotídeos, né, ao lado do 3' de cada primer. Então, é inserida o primer, que vai dar o início à replicação, e depois inserida a polimerase, DNA polimerase, que vai continuar com a replicação daquela sequência, tá? Então, tudo que a gente viu que acontece na nossa célula, eles conseguem reproduzir no laboratório, tá? E aí, o benefício dessa replicação vai ser inúmero, tá? Dependendo de que ponto do DNA, de que característica do DNA eles estão replicando, ela vai trazer inúmeros benefícios, tá certo? Então, ali tá mostrando para nós, ó, que no ciclo 2, 4 moléculas são formadas, né, seus recombinantes, e no ciclo 3, 8 moléculas são formadas, tá? Aí fala ali para nós, ó, que que com a separação das fitas de DNA é realizada por meio de um aquecimento, que é o PCR, que a PCR é somente possível em virtude do uso de uma DNA polimerase isolada, que é retirada de uma espécie de bactéria, tá? E que esses PCRs, eles são muito utilizados no exame de DNA, tá? Extraindo os fluidos corpóreos em cenas de crimes. Então, é
algo que já era utilizado e que agora eles conseguem utilizar para fazer a replicação, tá? Então, ali na página 47 para nós, né, diz que o DNA clonado, ele pode identificar doenças ou pessoas, né, auxiliar no diagnóstico de doenças ou fazer, então, a identificação de pessoas, né. Essa ampliação, nessa replicação do DNA, em conseguir separar determinada característica do DNA, analisar ela tem uma utilização muito ampla, né? Então, ela foi utilizada em várias técnicas, tá? Desde a mais simples, né? Que é essa parte, então, desses exames corpóreos, até as mais complexas. Então, diz ali para nós, ó, que a ampliação do campo de aplicação do conhecimento fez com que resultados de seleção de características esperadas em plantas ou em animais tivessem resultados que pudessem ser previsíveis. Então, a gente conseguindo isolar as características do DNA, a gente conseguiu modificar aquelas características que a gente não achava boa ou atraente nas plantas e nos animais, né? Então, se a planta ela não produzia tantos frutos como deveriam, eles conseguem em laboratório agora modificar essa característica e inserir esse DNA modificado no indivíduo para produzir mais frutos, né? Se determinado animal tinha alguma malformação, alguma característica que não era benéfica, né, para sua criação, ou não engordava do jeito que deveria, vamos dizer assim, esse DNA ele consegue ser modificado, tá? Então é mais ou menos isso que está falando ali para vocês. Além disso, né, aprimorou-se então a utilização dessas tecnologias da genética, né, em terapias gênicas, tá? Então, produção de medicamentos que auxiliam então em alguma mutação que afeta o indivíduo, tá? Então, eles já conseguem, dependendo da mutação gênica, fazer medicamentos que ou desacelerem essa deficiência ou que faça com que ela se estabilize e tudo mais, tá? Então, dependendo da característica do DNA, da falha, eles conseguem recombinar e modificar, tá? Isolar aquela característica que eles querem que permaneça no indivíduo. Com o uso dessas tecnologias, né, então, tiveram várias pesquisas e aí a genética, ela precisou de uma área de bioética, tá? Por quê? Porque há coisas, né, que são realizadas com essa parte da clonagem do DNA que acaba invadindo, né, a parte ética do trabalho, né? Lembrem lá da clonagem lá da ovelhinha, da Dolly, né? O tanto de repercussão que deu, né, essa clonagem. Tanto que teve até aquela novela, vocês nem eram nascidos, eu acho, quando deu, que era a novela do clone, que eles clonaram um outro indivíduo, né? E aí a gente entrava todo numa discussão ética, né? Do se era certo ou não clonar uma pessoa. Bom, depois a gente vem ali para o aconselhamento genético. Então, por meio de exames do DNA, né, de isolamento de características, várias doenças elas foram sendo analisadas. Então, a probabilidade de indivíduos terem determinada doença ou de se esses indivíduos se relacionarem e virem a ter filhos, se eles teriam essa doença também ou não, né?
Então, várias doenças que são geneticamente transmissíveis, vamos dizer, né, passadas de geração para geração, elas, a partir dessa análise de DNA, é possível ver a probabilidade da pessoa ter, né, vir a ter aquela doença, aquela mutação, ou vir a transmitir essa mutação para os seus descendentes, né? Então, um aconselhamento genético é isso, né? Seria um mapeamento dele e da sua prole para saber a probabilidade do indivíduo vir a ter alguma mutação genética que afete o indivíduo, tá? Então, ele está falando, ó, algumas doenças hereditárias são ocasionadas pela presença da homozigose recessiva. Nesse caso, os pais heterozigotos normais, para determinada característica, podem ter filhos com doenças. Aquilo que a gente já tá careca de ouvir fazendo lá os nossos cálculos de genética, né? Então, tem um exemplo ali no livro de vocês, né? Que é o aconselhamento genético à fibrose cística, que é uma doença ocasionada, então, pela formação defeituosa dos canais de transporte de íons, né, cloreto, nas membranas celulares, né? Então, acarreta aumento na concentração do cloro no meio extracelular, tá? Então, tem acúmulo de muco no pâncreas, pulmões e no sistema digestório e respiratório. Então, tem várias infecções. Então, essas doenças que acabam sendo mais prejudiciais, essas mutações que são mais prejudiciais para os indivíduos, eles acabam fazendo aconselhamento genético, tá? Então, para ver se o indivíduo pode vir a transmitir essa característica para os seus filhos ou não. E aí a gente entra numa outra característica também, porque o aconselhamento genético ele é quase que uma, né, seleção para alguns cientistas, né, de quem é apto ou não, né, uma seleção assim nada natural, mas auxilia na decisão das pessoas terem filhos ou não, dependendo dessas características. Bom, vamos ali para a página 48, que fala sobre o casamento dos consanguíneos, né? Que são os indivíduos da mesma família. Então, geralmente, casamentos de consanguíneo, né? Casamento de primos, por exemplo, os indivíduos eles têm uma maior probabilidade de vir a ter alguma mutação genética, pelo fato aquele que a gente já conhece de ter um afinamento nas suas características, né? Não ter essa diferenciação de DNA. O DNA fica muito parecido, muito semelhante. Então, as mutações, as deficiências, elas também acabam sendo carregadas com maior facilidade, né? Então, esse casamento de consanguíneo, ele acaba acarretando a passagem de alelos recessivos com maior intensidade, vamos dizer, para os descendentes, tá? Mostra essa probabilidade. Então, muita gente acaba fazendo também aquele aconselhamento genético com relação a isso, né? E aí fala para nós, ó, que algumas doenças genéticas decorrentes dessa consanguinidade, elas são problemas visuais, auditivos, ósseos, doenças como diabetes, albinismo. Então, todas aquelas características que elas eram recessivas e que se tu não tivesse uma relação consanguínea, a probabilidade seria menor do teu filho vir a ter. Nesse caso, não. Nesse caso, a probabilidade vai ser maior, tá? Então, tu consegue fazer esse mapeamento também dessas características, tá? Outra relação com o DNA, com essas análises de DNA, com essa probabilidade do DNA ser separado e tudo mais, é o diagnóstico pré-natal, tá?
Então, a partir desse diagnóstico, a gente consegue ver várias características, várias mutações que talvez o feto venha a ter ou já tenha, tá? Então, ela é uma análise dessas características. Então, a gente tem ali várias formas, ó, de caracterizar alguma mutação no indivíduo. A aminocentese, então, é o processo de retirada de uma pequena amostra do líquido amniótico, que envolve o feto, né, o líquido que fica lá no útero. E com o meio dessa análise, né, com o processo dessa análise desses compostos, conseguem analisar algumas desordens genéticas no feto, né? Então, conseguem ver se o feto vai ter alguma mutação que afete a sua formação, tá? A amostragem vilocoriônica, então, ele é um exame de retirada de amostra da placenta. Ele é um pouquinho mais evasivo, tá? E aí ele mostra, então, problemas genéticos no feto, tá? Então, ele vai apresentar mais perigo de vida para o feto pelo fato de ser lá na placenta, né? Que é o principal ali suporte e auxílio do indivíduo, tá? Ele é feito só em último caso, quando o risco é alto para o feto, né? Também de não permanecer vivo, vamos dizer assim, tá? A ultrassonografia, então a ultrassonografia ela também auxilia, né? Mas aí já mais nessa parte fenotípica e não genotípica das características, né? Então, quando a gente consegue ver alguma mutação fora, né, do indivíduo, vamos dizer. Então, a parte anatômica do indivíduo ela é analisada a partir dessa ultrassonografia. Então, um lábio leporino, alguma deformidade no crescimento, alguma malformação de algum membro, tá? Nanismo, a parte do encéfalo, né? Quando a criança nasce com um encéfalo menor. Então, várias características. A própria síndrome de Down também, ela consegue ser analisada a partir do ultrassom, por causa das características fenotípicas que o indivíduo apresenta. Então, esses diagnósticos pré-natal, ele auxilia, então, a família a ficar sabendo se o feto, se o bebê vai ter alguma mutação, tá? É claro que a intenção desses exames é, se o feto tem alguma malformação que possa vir a afetar a sua vida fora do útero, para ser feita alguma forma com que isso não ocorra, né? Então, às vezes, dependendo do exame, são analisadas várias mutações que podem afetar o feto, e aí começam com tratamentos e até mesmo própria cirurgia do feto dentro do útero, tá? É mais difícil acontecer, mas, né, pode acontecer, tá? Bom, aí depois fala para nós ali na página 49 do diagnóstico neonatal. Então, diz ali que algumas doenças elas não são diagnosticadas enquanto o feto tá no útero, né, pré-natal, e são verificadas logo após o nascimento. Então, aquele teste do pezinho faz uma triagem de várias doenças que podem vir, várias mutações que podem vir a aparecer conforme o indivíduo vai crescendo e se desenvolvendo fora do útero, tá? Então, fala ali para nós, ó, que apresenta várias faz a triagem de várias doenças, como uma desordem genética recessiva,
denominada fenilcetonúria, tá? Ou PKU. Presença de homozigose recessiva faz com que o indivíduo não metabolize de maneira apropriada o aminoácido fenilalanina. Como não são metabolizados nem liberados pelo organismo, esse aminoácido, esse é o produto, né, secundário, acumulam-se no sangue e são tóxicos. Então, esses testes eles são importantíssimos para ver se tem alguma mutação que pode ser revertida, tá? E tudo isso aconteceu graças ao desenvolvimento da genética, tá? Desde a coisa mais, assim, importante, que seria, então, a clonagem, até essas coisas mais simples, né, que a gente está vendo agora, desses exames pré-natal e pós-natal, né, neonatal, na realidade. Porque isso nos mostra, né, várias formas com que a gente pode lidar e proteger os indivíduos. Bom, ali na página 49 fala para nós sobre as aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA. Então, desde a década de 1970, as tecnologias relacionadas ao DNA, elas desenvolveram muito, né, e se expandiram. Então, várias coisas aconteceram nesse período. Aquilo que eu falei para vocês, né, desde uma coisinha bem simples até uma coisa extremamente evoluída, vamos dizer. Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Por favor, deem uma mexidinha aí na câmera de vocês para ver se vocês aparecem para mim, por favor. Tá? Bom, então ali é para nós um exemplo, né, dessa aplicação dessas tecnologias é a produção, então, industrial da insulina, né? A insulina, ela é um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso corpo, lá pelo pâncreas, né? Ele tem a função lá de quebrar a glicose, de diminuir a glicose do nosso sangue. Só que a gente sabe que existem várias pessoas que têm deficiência nessa formação de insulina. Então, o que aconteceu? Uma das evoluções, né, genéticas foi a possibilidade de produzir esse hormônio, né, sinteticamente. Então, produzir a insulina para quem tem diabetes, para quem não consegue produzir, tá? Então, aí tem uma representação esquemática da formação de DNA para a produção da insulina. Então, olha ali, o gene humano, ele é responsável, então, por essa formação. Então, células doadas do gene que se deseja inserir, a extração do DNA com o número do núcleo, então, a parte que a gente que é recombinante, que faz essa transformação dessa informação do hormônio. O gene da célula doada se codifica em proteína, então a gente tem a produção da proteína e a inserção dele, então, né, no plasmídio lá da bactéria para se replicar, tá? E aí a gente tem, então, a multiplicação das bactérias e, consequentemente, a multiplicação dessa característica lá que vai produzir essa proteína que vai auxiliar lá na formação desse hormônio, tá? Então, igual lá a gente viu no início do conteúdo, aqui fazendo para a produção de insulina, tá? Bom, ali na página 50, então, tá falando para nós sobre os organismos transgênicos, né? Que é outro debate enorme que se tem, né, na sociedade sobre os organismos transgênicos, né? Então, os organismos transgênicos, eles são multados, eles são modificados em laboratório. Por quê? Porque algumas características são mais interessantes para os produtores, né? Então,
uma planta que consegue produzir muito mais, se produzir muito mais em muito menos tempo, é muito importante para os produtores. Uma planta que consegue ser muito mais resistente à invasão bacteriana e à invasão de patógenos é muito mais importante. Então, os transgênicos, eles são indivíduos, vamos dizer assim, né? São plantas que são modificadas geneticamente em laboratório para ter essas características mais evidenciadas, né? Então, é uma seleção nada natural das plantas, tá? Ó, então fala ali para nós, ó. Assim que bactérias, plantas ou animais que recebem um ou mais genes de outros ser vivos passam a produzir uma proteína de interesse que não produziam sem a inserção desse transgene, em grandes quantidades, essa mudança não prejudica o metabolismo, formando células com organismo transgênico. Então, o transgênico é quando é inserido determinada característica lá no DNA daquele indivíduo, tá? Então, é isso que acontece com as plantas. Então, as plantas transgênicas, elas têm inserção de determinadas características no seu DNA. E aí, elas passam a se reproduzir repetindo aquela característica que elas não teriam naturalmente, tá? Então, fala ali para nós, ó. No caso do desenvolvimento de plantas transgênicas, a maioria visa a produção de proteínas que aumentam a quantidade nutricional do alimento e garantam a resistência ao ataque de pragas, tá? Olha, pessoal, eu pretendo não fazer intervalo porque a gente perdeu 20 minutos do início da aula. Quem quiser ir no banheiro, fazer um xixi, pegar uma água, pegar alguma coisa para comer, tá? Fiquem à vontade, só não saiam todos, né? Por favor, tá? Como a gente já perdeu 20 minutos lá no início por causa do computador, então vamos seguir. Bom, então ali fala para nós de algumas plantas que já são mutadas naturalmente não, né? Geneticamente lá no laboratório e que a gente utiliza e nem sabe, tá? Então, algodão, milho, alguma batata inglesa, soja, tem essa transgenia, né? O que acontece? Os alimentos transgênicos, eles têm que ter aquele símbolozinho que tem ali na página 51 para identificar, tá? Porque elas são, os alimentos transgênicos, eles são, né, muito discutidos, então tem muita gente que não aceita, que não quer, por vários motivos, né, dessas mutações serem feitas no laboratório. Até ali embaixo, na página 50, fala para nós, ó, que as plantas tolerantes a herbicidas são, sem dúvida, uma das modalidades que abrangem o maior número de plantas transgênicas e que existem, então, várias técnicas para modificá-las, tá? E aí a gente passa para a página 51, que começa a falar, então, dessas características dos alimentos transgênicos, que elas são, então, muito discutidas pela sociedade, né? Então, a gente entra ali nessa parte de bioética também. Então, um produto que ele é transgênico, ele tem que vir com com um símbolo, tá? Pra gente saber que ele foi modificado em laboratório, né? Que aquela planta utilizada foi modificada em laboratório. Um exemplo, o óleo, né? O óleo que a gente usa de comida, o óleo de soja, ele vem ali com o Tzinho do transgênico, tá? Tem vários outros alimentos que são transgênicos. E aí, quem prefere não utilizar, tem essa possibilidade, tá?
Então, ali na página 51 está mostrando para nós outros exemplos de o que acontece com a transgenia, o porquê que utilizam, tá? Então, o tomate com mais licopeno, né, com pigmento avermelhado, que é um antioxidante para prevenir o câncer. O arroz dourado com maior teor de beta-caroteno, que é o que auxilia lá na vitamina A. E os frutos com maior teor de vitamina C. Então, essa intenção aí da transgenia é ressaltar uma determinada característica nas plantas, tá? Aí fala para nós que o uso dos transgênicos ele gera discussão no âmbito político, social e econômico e ético, né? Por quê? Aí fala para nós, ó, pelas causas sociais e econômicas da fome no mundo, o principal problema é a distribuição da renda e não a falta de alimentos, que não justifica, então, o uso dos transgênicos para o momento da produção, né? Então, muitas pessoas dizem por que não usam, então, os transgênicos para diminuir a fome, né? Em vez de deixar um tomate mais vermelho. Pelos riscos que poderiam apresentar à saúde das pessoas, né, desencadeando doenças ou inserindo agentes alérgicos, porque não é bem certo ainda se essas mutações transgênicas não podem afetar, causar algum dano para a gente, né, que se alimenta deles. Então, da mesma forma que uma mutação ela pode deixar um tomate mais vermelho, ela pode deixar um tomate com alguma característica que nos prejudique, tá? Então, é essa a relação, tá? E pelo impacto causado a outras espécies de plantas ou animais, como a morte de insetos benéficos a plantas e ao risco de escape higiênico, né? Então, acaba afetando as outras espécies, né? Porque afeta o equilíbrio lá da cadeia alimentar, que a gente vai ver lá no terceiro ano, a cadeia alimentar. E pelo fato de que, se tu não tiver um controle dessas populações transgênicas, quando vê, tudo vira transgênico, né? Porque eles vão se espalhar pelas plantações e modificar as que não são. Tá? Então, esses são os principais pontos assim questionados pelo uso dos transgênicos. Pessoal, vou pedir de novo, tem muita gente com a câmera desligada. Fábio, Luísa, Matias, Mariana. O Cauã não aparece para mim. Ele está com a câmera ligada, também não aparece. O Bernardo, a Gabi e o Gabriel. Bom, aí depois a gente tem a clonagem, né? Reprodutiva dos indivíduos. Então, é a utilização das células tronco, né? Para a formação, então, de novas células, tá? Então, a clonagem reprodutiva, ela pode ser desde a clonagem lá do indivíduo inteiro, né, como foi a relação da Dolly, como pode ser a clonagem de determinado órgão ou tecido, tá? O que acontece? Eles pegam células tronco, as células tronco, elas são aquelas células que elas podem, no processo de modificação, se transformar em qualquer tipo de tecido ou de órgão, tá? E a partir da utilização dessas células tronco, então, tem a formação de novos órgãos, tecidos ou um novo indivíduo. Principal problema da utilização das células tronco é a utilização das células tronco embrionárias, tá? Por quê? Porque aí a gente entra naquele debate de
quando a gente alega que tem vida, né? No momento que uma célula está se reproduzindo, no momento que tem sistema neural, no momento que respira. Então, a gente entra nesse debate lá bioético, né? Um debate ético em que muitas pessoas, né, acreditam que no momento que uma célula se reproduz, né, que tem a reprodução de células, a duplicação dessas células tem vida. Então, as células tronco-embrionárias seria aquele processo inicial de replicação celular, né? Então, aí a gente entra nesse debate, né, que não acaba mais. Bom, então, a partir dessa clonagem dessas células, dessa formação dessas células tronco, né, tanto adulta quanto a embrionária, a gente teria então a formação de vários órgãos. E aí a gente entraria naquela conversa de que no momento que tu tem uma célula tronco que consegue se desenvolver em qualquer tecido ou qualquer órgão, né, a gente acabaria com um problema de doação de órgãos, né, da necessidade de doadores de órgão no mundo. Porque no momento que tu precisa de um órgão, um cientista iria fazendo um em laboratório para você. Só que aí entra nesse debate todo que eu falei anteriormente, né? Ali, na página 52, então, tem a representação de como foi feita a clonagem da Dolly, tá? Então, a gente tem o doador, então, com as características que eles pegaram ali das células, né? Aí a gente tem as células somáticas, com todas as características do indivíduo. Então, eles cultivaram essas células somáticas, ó, cultura pouco nutritiva. Para quê? Para impedir, então, a divisão celular das células que foram colocadas em cultivo, tá certo? Ali na 3. Pegaram um óvulo, ó, óvulos foram retirados, então, de uma outra ovelha, tá? Adulta, fisicamente reconhecível e tudo mais. Esse óvulo, ele foi retirado o núcleo, então foi tirado as características de DNA dessa doadora, né? Dessa ovelha doadora. E ficou só, então, a parte da célula anucleada. E aí eles inseriram, então, né, nesse óvulo, o núcleo lá da célula da Dolly, né? Do doador lá da Dolly. Então, eles removeram os núcleos e inseriram lá no óvulo da doadora, tá? Então, aí, a partir dessa inserção, começou o processo de replicação do DNA, tá? Então, colocaram ele num cultivo e ele começou a se replicar para formar, então, o indivíduo, tá? Olha só, eles tiraram uma célula somática, o DNA de uma célula somática. Lembrem que a célula somática ela é 2N, ela tem toda a característica do indivíduo, tá? Então, por isso que não foi necessário um espermatozoide. Porque se fosse necessário um espermatozoide, a Dolly ela não seria um clone, né? Porque ela não seria idêntica ao seu doador. Então, eles pegaram a célula somática, o DNA da célula somática, e a partir deste DNA da célula somática, eles fizeram toda a inserção como se tivesse tido a fecundação, tá? E aí, a partir daí, começou a replicação dessa célula e a formação do novo indivíduo. Quando teve a formação do embrião, eles implantaram esse embrião, então, num útero, né, de uma ovelha, que foi tipo a barriga de aluguel, tá? Ela não teve contato nenhum genético com esse indivíduo.
E aí nasceu a Dolly, tá? Com as mesmas características do indivíduo que foi doador. Qual é o maior problema, sem entrar no problema bioético, né? De se devemos ou não fazer a clonagem, qual foi o maior problema com relação à Dolly? É que aos 6 anos ela começou a ter problemas pulmonares. Por quê? Porque ela tinha a idade genética do seu doador, tá? Apesar dela ser nova, né? Dela ter nascido há pouco tempo, as suas células não eram, porque o seu doador não era jovem, né? Como pegaram células somáticas, ela tinha uma idade biológica diferente, uma idade celular diferente, tá? E aí ela acabou sofrendo eutanásia pelo fato dela ser muito doente por ter células muito envelhecidas, terem órgãos envelhecidos, tá? E aí fala para nós, ó, desde a clonagem da ovelha Dolly, inúmeros outros mamíferos foram clonados, possibilitando algumas questões. Então, os animais clonados, eles não apresentam aparência nem comportamento idêntico aos animais que lhe deem origem. Durante o desenvolvimento embrionário, fenômenos genéticos aleatórios e questões ambientais podem interferir, né? Lembra que a gente viu que por mais que a gente tenha um genótipo, por mais que a gente tenha um fenótipo e que eles deem uma característica, as interações ambientais elas influenciam nesse genótipo, né? Nessas características que a gente enxerga por fora, né? Lembrem disso. Então aqui também acontece a mesma coisa. Dos transplantes nucleares, somente uma pequena porcentagem de embriões formados se desenvolveu. E vários indivíduos clonados desenvolveram problemas de saúde por esse fato, né? Das células serem velhas, vamos dizer assim. Tá? Assim, as pesquisas com clonagem avançaram com o objetivo de compreender melhor o metabolismo das células, produzir tecidos e células com o tratamento de doenças graves. Um exemplo é a clonagem terapêutica, ou meio de obtenção de células-tronco para o uso de pesquisas. Então, aí a gente entra no problema da replicação de células-tronco, né? Porque quando é utilizado as células-tronco adultas, aquilo que foi clonado, por exemplo, um órgão, ele vai ter a idade daquela célula, tá? Então, por exemplo, se pegar uma célula minha que tenho 33 anos, uma célula tronco que eu tenho 33 anos, e produzirem um órgão, um coração, por exemplo, o coração vai ter 33 anos, tá? E pode vir a ter os mesmos problemas que o coração de 33 anos que tá com problemas, tá? Então, por isso que vários cientistas, eles apoiam o uso de células-tronco embrionárias, porque o embrião está sendo produzido ali naquela hora e teria um tempo vital muito maior, tá? Só que, como eu já falei para vocês, a gente entra naquela conversa bioética de se a célula-tronco embrionária, se o embrião já é um ser vivo ou não, né? Se os cientistas estariam fazendo eutanásias nas células-tronco, nos embriões, tá? Que aí é uma discussão que não tem fim. Bom, aí fala para nós sobre a teoria terapia gênica, tá? Então, o que é a terapia gênica? Por meio de técnicas que utilizam o DNA recombinante, a terapia gênica tem o objetivo de inserir genes saudáveis em indivíduos doentes com fins terapêuticos. Trata-se de que uma área do desenvolvimento com potencial de tratamento de distúrbios causados por apenas um gene em seres humanos, tá? Então, eles colocam, né,
eles fazem a sequência gênica e eles começam a fazer essa terapia para tentar combater essa deficiência, tá? Então, ela pode auxiliar em vários distúrbios, como o sistema imunitário, câncer e tudo mais. Essa terapia ela é realizada por meio da introdução, tá, dos genes no tecido. Então, eles pegam ou aquele gene que foi modificado para não ter mais a deficiência, ou eles pegam um gene já sem essa deficiência, tá? E eles são inseridos, né, nas células com o propósito, então, de fazer com que essas características elas sejam inseridas no DNA e ele seja aceito e modificado, né, para vir a auxiliar nas células que estão sendo replicadas, sendo duplicadas, tá? O transplante de medula óssea é uma dessas características, porque a pessoa que tem leucemia, ela tem problema na formação celular, né, das células sanguíneas. Então, no momento que é retirada a sua medula óssea, que está com aquela deficiência de formação das células, e é inserida uma medula óssea nova, né, com características perfeitas, vamos dizer, a intenção é de que células boas sejam produzidas, tá? Então, esse é um exemplo, então, dessa terapia gênica, tá? E depois a gente fala sobre o genoma humano. Então, é um conjunto de genes, né, de uma espécie com todo o seu material genético. Então, o genoma humano é toda a característica, seria toda a leitura do DNA do indivíduo, né? Então, a gente teria, então, ali a leitura dos genes do indivíduo, o que forma todas as características dele, tá? O primeiro genoma que foi totalmente decodificado foi de uma bactéria, tá? E em 2007, então, já tinha um mapeamento do genoma humano, tá? E aí, a partir daí, vários outros indivíduos, eles foram sendo mapeados. Então, o genoma é aquela leitura do DNA. Então, uma forma, por exemplo, agora que a gente está na pandemia, né? Uma forma deles reconhecerem o coronavírus foi a partir do genoma dele, né? Então, eles pegaram o vírus, eles pegaram o DNA desse vírus e eles conseguiram fazer o mapeamento de toda a sequência de DNA dele. Todas os aminoácidos e proteínas que ele forma. E aí, a partir daí, desse mapa genético dele, que eles estão tentando montar as vacinas, né? Porque aí, a partir de cada característica determinada, eles conseguem encontrar onde afeta, qual parte do DNA afetaria o vírus para matá-lo, tá? E o genoma, então, é isso. É o mapa das nossas características, tá? Então, ali para nós diz que a proposta de mapear todo o patrimônio genético do ser humano foi denominada Projeto Genoma Humano, que iniciou, então, em 1990, né? Que foi considerado de importância para conhecer as nossas sequências, tá? E aí, trabalhar com toda essa parte de terapia gênica, clonagem, todas essas tecnologias que a gente tem para a relação de DNA e das características, tá? Lá na página 54, então, né, tá falando para nós, então, que essas pesquisas, né, teve uma mobilização de vários cientistas para fazer, então, essa relação do mapeamento do nosso genoma, tá? Então, esse mapeamento, ele vem auxiliando em evolução em várias tecnologias, de várias áreas, né, biológicas e
da saúde, tá? Então, diz ali para nós que para a sequência de todo o genoma, o DNA cromossômico ele é fragmentado e em seguida é feita a sequência de cada um dos fragmentos. Então, ele é feito em partes, tá? E aí, a partir dessas bases que eles vão sendo analisadas, a formação de aminoácidos e de proteínas, tá? E aí, a partir daí, quem é responsável pelo quê? Tá certo? E aí, lá no finalzinho, aí fala sobre a ética e tudo mais, da clonagem, dos embriões, dos órgãos. Eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui agora. E aí, lá no final, fala para nós que por meio do sequenciamento do genoma das espécies, é possível realizar a comparação de determinar grau de parentesco, tá? Então, a gente consegue ver também quais são os indivíduos das outras espécies que são mais parecidos com a gente, tá? Todos vão ter uma determinada quantidade de genes parecidos, tá? A porcentagem que é o que mostra para nós quem é mais parente ou não, vamos dizer assim. Então, a bioética, que eu estava falando para vocês, passei o tempo todo falando para vocês da bioética. Então, ela é a área, né, desse estudo que ela surgiu, então, a partir de toda essa evolução genética. Então, ela engloba todos os conhecimentos biológicos, de saúde, de filosofia, de direito, tudo, para montar normas científicas para aplicação desses estudos dessa ciência, né? Para que nada saia de um ponto que afete ninguém, né? Nem crenças, nem nenhum outro tipo de relação, tá? Aí fala para nós, ó, que a utilização de células-tronco, a clonagem reprodutiva e os organismos transgênicos empregados na alimentação constituem os pontos principais de controvérsias e estudos referentes à bioética, a qual perpassa também pela regulamentação de técnicas de reprodução assistida, tá? Então, a bioética, ela vai entrar em todas essas partes. Por que na parte de reprodução assistida também? Porque a reprodução assistida, ela pega vários ovos da mulher, vários espermatozoides, e fazem a inserção dos espermatozoides em todos os óvulos, tá? E tem aí o processo de produção do embrião. Então, a gente teria ali a produção em massa de embriões, mas nem todos são utilizados, tá? Então, a bioética entra aí nesse caso também do que é feito com esses embriões que foram produzidos, tá? Então, entra em todo esse conceito. A biotecnologia e a sustentabilidade, então a sustentabilidade ela está relacionada com o desenvolvimento, né, dos recursos ambientais, então toda aquela parte de manutenção da vida, do ambiente, do meio ambiente, né, e a biotecnologia ela vem junto, né, para auxiliar então nesse processo de manter um ambiente saudável para todos nós, né? Lembrem que no momento em que a gente tem a quebra desse meio ambiente, a gente vai afetar a nossa vida também. Lá no terceiro ano, a gente vai ver cadeia alimentar e a gente vai ver que todo mundo depende de todo mundo, né? A gente depende da planta e a gente depende da bactéria. E que no momento que a gente tem a quebra dessa ligação, a gente é afetado, tá? Então, a biotecnologia e a sustentabilidade, elas andam juntas para manter essa evolução científica, né, e tecnológica e capitalista, mas permanecendo, então, o que é importante, que é o equilíbrio entre os ambientes, para a gente também não ser afetado,
tá? Então tem essa ligação ali, tá? E aí, para nós ali tá falando sobre energia, preservação e poluição, biorremediação e agricultura e o problema e qual é a solução que a biotecnologia traz para nós, tá? Então, vou pedir para vocês lerem depois essa partezinha aqui, porque entra naquela parte de combustíveis fósseis, da liberação de gás carbônico, né, de como a gente pode controlar essa liberação, na parte de produção de lixo, na parte de desmatamento e todos os riscos, né, que a nossa evolução científica ela causa para o ambiente e que pode nos afetar, né? Não adianta a gente ter a maior evolução científica da face da Terra, vários benefícios tecnológicos, sermos um mundo mega tecnológico e não ter ar para respirar e alimento, né? Então a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber equilibrar essas características, essas coisas que acontecem. Pessoal, alguma dúvida por enquanto com relação a isso? Não? Eu sei que essa parte é mais chatinha porque é muito fala-fala, mas agora a gente vai fazer uns exercícios, aí fica mais tranquilo de conversar. Então, façam aí o livro didático, tá? Da página 40, da página 55 até a 62. Aí vai entrar ali o hora do estudo também, vai entrar a parte de genética, de cálculos genéticos também, tá? E o livro de atividades é da 23 a 32. Eu vou colocar aqui no chat para vocês as páginas, tá? Façam, eu vou desligar o meu microfone, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, vocês me chamem que eu auxilio vocês, tá? Se precisar fazer algum exercício de genética, eu pego o quadro ali e faço com vocês, tá? Não tem problema. O quadro está aqui atrás, é bem simples de pegar ele. Então, comecem a fazer. Vou colocar aqui no chat, ó. Livro didático. Páginas 55 até a 62 e o livro de atividades, página 23 até a 32, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem que eu auxilio vocês, tá certo?